Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Então, hoje vamos estudar o capítulo número 19 de Apocalipse. Já estamos chegando quase ao final, desse estudo aqui de Apocalipse. E nós nos detuvimos na semana passada, falamos sobre a Babilônia e a queda da Babilônia, tanto no seu aspecto político como religioso. Então já vou começar diretamente aqui com o versículo 1 de Apocalipse 19, cujo título de hoje, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas do Cordeiro. Então o versículo 1 fala: Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja só, irmãos, aqui esse versículo, versículo 1 começa falando assim: depois destas coisas, ou seja, depois da destruição da Babilônia, tanto no seu aspecto religioso, como já estudamos na semana passada, como no seu aspecto material, aspecto político, aspecto material. Nós vemos que depois destas coisas, então, ouvi uma voz no céu como de grande e numerosa multidão. Aqui nesse capítulo 19, nós podemos dividir ele em três blocos de aleluias, 3 vezes aparece a palavra aleluia, a primeira no versículo 1, a segunda no versículo 3 e a terceira no versículo 6. São 3 vezes que aparece a palavra aleluia, e cada vez que aparece essa palavra aleluia, ela traz consigo um significado e um contexto espiritual. Então, nós temos 3 aleluias. O primeiro deles, por que se fala aleluia, que significa louvado seja o Senhor? Por causa do julgamento da Babilônia. Então essa grande voz de numerosa multidão, que pode incluir os anjos, e pode incluir também os santos, que já estão com o Senhor, aqui fala aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois, aqui explica o significado do primeiro aleluia: julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Então, irmãos, essa grande meretriz, ela é um contraste da igreja, que é a esposa. Então, nós temos 2 mulheres, nesse capítulo 19, essa grande meretriz que já estudamos na semana passada, que é o sistema do mundo, tanto no seu aspecto religioso como também no seu aspecto espiritual, E nós sabemos que inclusive a cidade de Roma, ela durante muito tempo foi o centro político do mundo, mas depois ela se tornou o centro do mundo no aspecto religioso. Até os nossos dias de hoje, a capital da religião está ali em Roma, no Vaticano. Então, a gente já estudou bastante sobre a Grande Babilônia, sobre ser Roma, e também outras possíveis interpretações também. Mas assim, a essência dessa meretriz é um sistema mundano, político, material, religioso. E é o oposto à noiva, a virgem, porque aqui vemos o julgamento da meretriz, da prostituta. Então, ela é uma falsificação. O sistema religioso, o sistema material é uma falsificação da realidade que é Cristo e a igreja. Então, veja só, irmãos, esse sistema do mundo, ele faz 2 coisas, de acordo com o versículo 2, ele corrompe e ele mata, porque aqui fala que das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, esse sistema meretriz, esse sistema babilônico, tanto no seu aspecto religioso como no seu aspecto político ou material, ele visa a 2 coisas: corromper e matar, corromper e matar.
matar o sangue dos seus servos. Então, todas as pessoas que estão dentro, fazem parte dentro desse sistema religioso ou dentro desse sistema político ou material, são pessoas que são propensas a se corromperem e também a morrerem, né? Espiritualmente falando, em primeiro lugar, né? Corromper, esse sistema corrompe e mata, né? Ou seja, tira toda a vida, tudo que há de realidade, o sistema religioso mata, tira, né? Então, muito importante, irmãos, antes de entrar aqui no segundo aleluia, é só fortalecer isso, né? Que aqui há 3 aleluias e o primeiro deles, então, ele está julgando, né? Ele está louvando o Senhor porque Deus, ele julgou, então, a grande meretriz, né? Que o sistema do mundo, no seu aspecto religioso e seu aspecto material, é o sistema do mundo, né? É o mundo com seu sistema que o diabo domina, né? O mundo jaz no maligno, né? E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse mundo e seu sistema religioso, político, material será julgado, e esse sistema ele corrompe e ele mata, né? Tira todo tipo de realidade que puder haver em nós. O sistema vai corromper o homem e matá-lo, tirar a realidade da vida. No versículo 3 temos um segundo aleluia, né? Louvado seja o Senhor. E fala, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Essa fumaça aqui é a fumaça da Babilônia, desse sistema material, político, vai pegar fogo, vai ser totalmente destruído, né? Inicialmente essa cidade, né? Provavelmente seja Roma, né? Ou também alguma cidades ali do Meio Oriente vão pegar fogo, mas essencialmente os sistemas do mundo, os governos, né? Todos aqueles que compõem esse sistema do mundo. E esse versículo ele é uma profecia de Isaías 34:10, né? Isaías 34:10, ali fala, né? Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Então aqui ele está falando sobre os ribeiros de Edom. Isso aqui é um outro significado espiritual, né? A gente não vai entrar hoje por causa do tempo, né? Mas aqui vemos que esse versículo de Apocalipse é uma profecia de Isaías, onde está falando da indignação de Deus contra todas as nações da terra. Então, voltando a Apocalipse 19, versículo 4, né? Nós temos esse segundo aleluia, louvado seja o Senhor. E aqui vemos os 24 anciãos e os 24 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia, né? A maneira de adorar no céu, irmãos, é falando amém, aleluia, né? A maneira também como nós, na vida da igreja, nós adoramos ao Senhor, né? Quando cantamos, louvamos, dizendo amém, que assim seja, aleluia, amém, aleluia. E eles louvam a quem? Esses 24 anciãos, que já inclusive aqui fizemos um estudo, né, detalhado sobre esses 24 governantes, né, do universo, que são os sacerdotes de Deus, né, são anjos de uma hierarquia maior, né, a dos demais anjos. Eles adoram aquele que está sentado no trono. Então, no livro de Apocalipse fala muito sobre aquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono é Deus, né? É Deus, tanto o Pai como o Filho. Não existe 2 tronos. Na Bíblia há apenas um trono. Então, Apocalipse 3, versículo 21, Jesus fala assim, né? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, mas é o mesmo trono. Então, aqui é uma adoração a Deus, que se acha sentado no trono, o Pai e o Filho, né? Essencialmente sendo o mesmo Deus. Aí, lógico, depois tem Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse 22, versículo 1, onde faz novamente referências a um único trono que há, a um só Deus, né? O Pai e um só Senhor, Jesus Cristo, e eles são o mesmo Deus. Então, louvado seja o Senhor. E aqui fala, saiu uma voz do trono, que é o Cordeiro, né? Deus, aqui no caso o Cordeiro, exclamando, dai louvores ao nosso Deus. Então,
Aqui o Cordeiro falando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Aqui também é uma outra profecia, né, de um detalhe maior do Salmo. Os detalhes aqui temos no Salmo 135. Né? Você pode tomar nota e ler depois o Salmo 135 dentro dessa ótica, dentro desse contexto ali de Apocalipse, né? Capítulo 19, mas o versículo 1 fala: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai servos do Senhor. Aí o versículo 20 fala: Casa de Levi, bendicei ao Senhor, vós que temeis ao Senhor, bendicei o seu nome. Então, essa frase aqui ela é tirada aqui do Salmo 135, né? Dai louvores ao nosso Deus, os que temeis. Os que dão louvores a Deus são os que temem ao Senhor. Isso aqui é um princípio espiritual também. Versículo 6, então, ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, né? Sem interrupção, como de fortes trovões, que representa a solenidade, né? Dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então aqui entra o terceiro aleluia, são 3 aleluias, né? E esse terceiro aleluia aqui estão louvando o Senhor porque agora está sendo estabelecido, vai ser estabelecido o reino de Deus na terra, né? Pois reina o Senhor. Então nós já falamos aqui para os irmãos que o livro de Apocalipse, né, ele é dividido em 2 partes. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 11 e a segunda do capítulo 12 até o 22. E o capítulo 12 até o 22 nós temos os detalhes dos primeiros 11 capítulos. Então aqui nós encontramos detalhes dos primeiros capítulos, né, dos primeiros 11 capítulos. Quando aqui fala aleluia, pois reina o Senhor, isso aqui faz uma referência à 7ª trombeta de Apocalipse 11:15. Né? Veja só, Apocalipse 11:15 fala: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, está vendo? E aqui no Apocalipse 19:6 fala que, né, ouviu uma voz de numerosa multidão como de muitas águas. Então, dizendo, né, aleluia. E em Apocalipse 11:15 fala, né, o 7º anjo tocou a trombeta, que é a última trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui vemos também os 24 anciãos prostrados, né, adorando a Deus. E aqui também no capítulo 19, né, vemos os 24 anciãos prostrados, adorando a Deus. Por quê? Porque o capítulo 19 conta para nós detalhes dos primeiros 11 capítulos, né? No caso aqui um paralelo com o capítulo 11. Então, santos, aqui, né, aleluia, versículo 6 de Apocalipse 19 fala: pois reina o Senhor. Isso aqui é uma referência também do Salmo 97, né? Hoje nós não vamos estudar esse salmo, né, por causa do tempo, e o nosso tema maior é a falar sobre a ceia, né? Mas o Salmo 97 começa falando assim, né? Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Tá? Então, se os irmãos lerem todo o Salmo 97, faz um contexto aqui do capítulo 19 de Apocalipse. Os irmãos podem depois ler todo o Salmo 97, né, com essa ótica, né, do Apocalipse 19. Reina o Senhor, né? Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Glória significa Deus satisfeito. Quando Deus está satisfeito, a glória de Deus, ela aparece. Ela é dispensada, ela é revelada, né? Assim como no Antigo Testamento, né? Quando o tabernáculo foi edificado, ali, né, veio a nuvem e veio a glória de Deus, né, se pousou sobre aquele lugar. Ou quando Salomão edificou o templo, né, segundo a Crônica 7, que Deus também, né, faz descer aí a sua glória, né, sobre aquele templo, aquele lugar. Então, glória de Deus significa Deus sendo satisfeito. E aqui fala de dar glória a Deus, porque agora Deus vai estar satisfeito, né? Por quê? Porque o objetivo, o plano dele foi cumprido, foi atingido,
que é a sua igreja edificada, a igreja pronta, né, para as bodas do seu filho. Então, alegremos-nos, né, e exultemos. Aqui vemos uma alegria, irmãos, que nunca vai ter fim, uma alegria eterna, né? Nós vamos viver numa alegria que nunca jamais vai ter fim, para a glória de Deus. Alegremos-nos, exultemos, por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, o Pai está satisfeito porque chegou às bodas do seu Filho, né? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou antes, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, nós vamos... aqui agora vamos gastar um tempinho maior, né, falando sobre as bodas do Cordeiro, né? São chegadas as bodas do Cordeiro. Veja só, irmãos, aqui então nós temos um casamento, né, do noivo, que é o Cordeiro, e a noiva, que é a igreja, né, a igreja, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então nós temos, por um lado, temos as bodas, né, e o casamento, e também temos a ceia das bodas do Cordeiro, com dois significados, né, que eu vou explicar para os irmãos, né, aqui no contexto do Apocalipse e da Bíblia. Então as bodas do Cordeiro Santos, ela vai ser quando? Após o tribunal de Cristo, né? Após o tribunal de Cristo, então vai ter o arrebatamento da igreja, né? Isso aqui vai ser no céu, tá? As bodas do Cordeiro, o casamento vai ser no céu, né? No céu, nos ares, no céu. E por quê? Porque a terra ainda vai estar ocupada, né, pelo anticristo, falsos profetas, né, os exércitos, os reis da terra, né? Então o casamento vai ser no céu logo após o tribunal de Cristo, né? Por quê? Porque o paralelo de Apocalipse 19 é Apocalipse 11, e ali nós temos o contexto como se fossem dois quebra-cabeças que a gente une os dois, e nós temos um quadro completo. Então, primeiramente, vamos para Apocalipse 11, né, para ver o contexto. Veja só, na sétima trombeta, quando os 24 anciãos, no versículo 16, adoram a Deus, falam, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Não fala que há de vir, né? Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Irmãos, isso aqui já estudamos, né, no passado aqui com os irmãos, mas aqui eu quero enfatizar a parte que fala sobre para se dar o galardão. Um galardão, de acordo com 1 Coríntios 3, vai ser no tribunal de Cristo, né? Então, vai ter um galardão, e após esse tribunal, então, aí no mesmo período de tempo, né, que vai ser ali, antes do Armagedon, nós teremos o casamento civil de Cristo à igreja. Então, veja só, dessas bodas, quem vai participar vai ser apenas o noivo e a noiva, né? É um civil, é o noivo e a noiva, nos ares. A duração é de pouco tempo, né? É pouco tempo, um casamento, né? E a festa desse casamento, ela vai durar mais tempo, e a festa vai ser no milênio. Então a gente já vai chegar lá, vamos ver alguns versículos também, mas desde já nós vemos que as bodas do Cordeiro, né, ela é no céu e ela é de durabilidade menor. Apenas quem vai participar é o noivo, a noiva, não tem convidados. Não vai ter comida nas bodas do Cordeiro. Mas na festa
Para ter uma festa, duas coisas são muito importantes, né? A comida e gente, né? Então, a princípio, nesse casamento secreto ali, no civil, aliás, né? Que se dará ali no céu, antes do Armagedon, né? Vai ser Cristo e a igreja, o noivo e a noiva apenas, né? Noiva, noiva. Tem aí algumas poucas testemunhas, né? Que podem aí ser os anjos, mas não haverá convidados, né? Os convidados são apenas para as festas das bodas do Cordeiro, que vai ser no milênio, aqui na Terra, que é o salão de festas. O salão de festas, né, que normalmente se aluga, né, que se prepara, se separa, o lugar que Deus escolheu para celebrar o seu casamento, né, como tipificado nas festas do Antigo Testamento, as festas dos tabernáculos, que tipifica o milênio, né, é como se fossem as festas dos tabernáculos, né. Aí, irmãos, vai ser no milênio as festas das bodas. Então, a esposa, as bodas, veja só, as bodas do Cordeiro, versículo 7, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, quatro coisas são essenciais para os que queiram, né, participar desse civil, né, do casamento civil, antes da batalha do Armagedon, no céu, posteriormente ao arrebatamento. Então, a esposa, aqui vemos, ela se atavia, ela se preparou, né? Ela se preparou e aqui isso tipifica, representa a responsabilidade humana. Vida da igreja, a vida cristã, irmãos, é um viver de responsabilidade humana, né? É a nossa responsabilidade. Quatro coisas são essenciais para estar no casamento. A primeira delas é amor, né? Amor. Então, para casar com alguém, você deve amar essa pessoa. Os que queiram estar nesse civil, né? Que poucos vão estar ali nesse civil, nessas bodas civil, né? Nos casamentos do Cordeiro, precisa amar o Senhor e ser amado pelo Senhor. Quatro coisas. Segundo, íntima comunhão. Normalmente o noivo e a noiva que vão casar, né? Previamente eles têm um período que eles estão se conhecendo, né? Eles têm íntima comunhão ali, né? De se conhecer, então muito importante nós também ter íntima comunhão com Deus. Terceiro lugar, alegria, né? Quando você está com a pessoa que você vai casar, normalmente se tem muita alegria. Então, se você tem alegria de estar com o Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar nas reuniões, de estar na palavra do Senhor, na comunhão, se você tem alegria de estar com Deus na oração, na Bíblia, na leitura, né, no serviço, estar com o Senhor, né, você tem alegria de amar, de estar com Ele, de amar e ser amado, irmão. Você tem essa alegria porque quando você é amado por alguém que você ama, o mundo pode estar a cabeça para baixo, mas você não perde essa alegria porque a única pessoa que te interessa, ela te ama e ela te faz feliz, né? Então, mesma coisa com relação a Deus. Por fora pode estar tudo ruim, mas nossa alegria é o Senhor, saber que Ele nos ama, né? O Senhor nos ama muito. Então, é alegria, irmãos, né? São características aqui para os que vão estar nesse casamento civil antes da festa. E depois vamos ver aqui ainda, eu quero mostrar para os irmãos, os que vão participar da festa, os que não vão participar dessa festa, uma festa espetacular. As duas festas que vai ter aqui no Apocalipse 19 são duas festas. Então é muita coisa, né? Eu não sei se o tempo vai dar, né? Mas vamos lá, vamos avançando então, né? Primeiro, amor. Segundo, íntima comunhão. Terceiro, alegria. E quarto, e não menos importante, eu acredito que até o mais importante que tudo, né? O quarto lugar, fidelidade. Fidelidade, irmãos. Para você casar com uma pessoa, irmãos, é muito importante ser fiel e pós o casamento também. Porque relacionamentos onde não há fidelidade não dura muito, dura pouco. As pessoas se separam por quê? Porque há traição, infidelidade, antes ou depois do casamento. Então, fidelidade, que nós possamos ser fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos confiou, seja muito, seja pouco, ser fiel ao Senhor. É muito importante a fidelidade, né? Que o nosso coração não engane, que não ame outras coisas.
Irmãos, são 4 coisas, claro que tem mais, mas eu estou apenas citando aqui 4 coisas essenciais para nós poder estar nesse casamento civil, que vai estar apenas a noiva e o noivo, né? Amor, íntima comunhão, alegria e fidelidade. E ela se ataviou, né? Com essas 4, é a responsabilidade humana, né? Então, irmãos, é tempo de nos preparar. Hoje é o tempo de nos preparar. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para se casar. O Senhor está aguardando pelo nosso amadurecimento espiritual, né? E nós temos que nos preparar. Então vamos ler alguns versículos, né? 2 Coríntios 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Cristo é o esposo, irmãos. Vamos para Salmos 45, versículo 14. Salmos 45, versículo 14. Aleluia. Amém. Salmos 45, versículo 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. O original está: em roupagem bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Essas roupagens bordadas aqui, irmãos, representam a obra transformadora do Espírito Santo, né? Ponto por ponto. Cada item da nossa vida que ele trabalha em nós é uma costuragem, né? É um ponto por ponto. O trabalhar do Espírito pontualmente em nossas vidas né? Dessa forma, são roupagens bordadas. Isso é uma figura do trabalhar do Espírito. Ninguém de nós assim nasce pronto, mas à medida que nós deixamos que o Espírito trabalhe em nosso caráter, nossa pessoa, nosso serviço, nosso ser, nós vamos então dessa maneira, né, bordando as nossas vestes com a obra transformadora do Espírito Santo. É assim que a esposa a si mesma já se ataviou. Vamos ver 1 João capítulo 3, isso vai ser nas bodas do Cordeiro. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Imagina nas bodas do Cordeiro, irmãos, nós vamos ver o Senhor, nós vamos ver o noivo, né? Vamos ver Ele como Ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa expectativa, né? Assim como Ele é puro, o nosso noivo, ele é puro, ele é limpo. Então, por isso que a noiva também se purifica, irmãos. A noiva também se purifica, né, por causa da esperança que ela tem de ver o noivo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos, de novo essa palavra, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então é assim, irmãos, que nós vamos nos preparando, nos santificando, nos purificando para o dia do casamento, né? A esposa a si mesma se ataviou, né? É ela que se atavia, é ela que se prepara. Isso representa então responsabilidade humana, pois lhe foi dado vestir-se, ou seja, a roupa foi lhe dada, mas é ela quem se veste. Esse é o equilíbrio precioso da palavra do Senhor, ao mesmo tempo que Ele é soberano,
e onisciente, né? Ele também dá livre arbítrio, né, para nós. Então veja só, as vestiduras aqui são as vestiduras de Gênesis 3:21. Vamos ver aqui, Gênesis 3:21, onde aparece a primeira vez, né, essas vestes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva, né, e sua mulher, e os vestiu. Então, é Cristo como nossa justiça objetiva, ou seja, o vestido de noiva já foi dado. Agora, a questão de se vestir desse vestido, irmãos, de viver como noiva, depende de nós. Quando você vê uma noiva com um vestido posto nela, né? Você já percebe que ela vai se casar, né? Que ela está determinada, ela se decidiu a casar pelo Senhor, com o noivo, né? E da mesma forma, irmãos, quem está se ataviando hoje, as pessoas percebem isso. É um viver, é o Cristo que nós vivemos, né? Por quê? Porque aqui fala, foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Né? Ou seja, essa aqui é a veste nupcial, né? Para galardão. É o Cristo, né? Que nós vivemos. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São nossos atos. Então, cada obra fiel que a gente faz para Deus, irmãos, é mais uma bordadura, né? Mais uma bordadura, né? E aí, dessa maneira, nós estamos também nos vestindo, né? Ela já se ataviou, né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Essa justiça aqui é uma justiça subjetiva. Não é Cristo como nossa justiça objetiva, né? Mas é Ele como nossa justiça subjetiva, né? Isto é, à medida que nós temos obras, essas obras, porque aqui não é o que é julgado aqui e também no tribunal de Cristo não é a fé, senão as obras, né? Nossas obras de Cristo. Então essas obras, né, são purificadas. E aqui fala, então vamos ver alguns versículos, né? Por exemplo, Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Então aqui fala de vestiduras brancas que ela tem que comprar, ou seja, pagar um preço para obtê-la, a fim de que não seja manifesta a tua nudez. Onde é que na Bíblia é manifestada a nudez? Lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, no tribunal de Cristo, irmãos, alguns que não têm obras aprovadas, obras que passam pelo fogo, né, obras feitas por ouro, prata e pedras preciosas, né, sendo Cristo mesmo o edificador, irmãos, essa obra, né, obra de natureza humana, caída e tal, ela vai ser reprovada, e essas pessoas que ele chama de amigo, de acordo com João 15, Jesus já chama de amigos aqueles que sabem da vontade do Senhor, né? Então esses de amigos aqui, eles vão ser lançados para as trevas exteriores, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Aqui fala assim, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, que é o milênio, esse período de tempo. Ou seja, aqui fala da nossa justiça, né? É a nossa justiça subjetiva como obras, é aquilo que nós fazemos no Senhor. 1 Coríntios 15:58, Paulo fala assim, porque a vossa obra no Senhor, ela não é em vão. Seja grande, seja pequeno, irmãos, tudo que for feito no Senhor, ela não é em vão, isto é, não vai ficar sem recompensa. Normalmente as pessoas no meio cristão, ou no modo geral, também principalmente no meio cristão, elas servem ao Senhor visando-se alguns lucros, né? Eu vou servir a Deus, mas Ele vai me dar o quê, né? Então, irmãos,
Claro que Deus chama uns, né, para servi-lo de uma maneira integral, né, e Deus supre esses irmãos, mas outros que Deus chama para servi-los, né, mesmo com coração de tempo integral, mas assim eles servindo, né, tirando aí as riquezas do Egito, né, da Babilônia. Muitos desanimam de servir a Deus porque não ganham nada, né? Ah, vou servir, mas eu não estou recebendo, né? Não estou ganhando. Então, irmãos, qualquer obra que a gente faz para o Senhor, né? Mateus fala que mesmo que seja servir um copo de água para um profeta, né? Uma obra tão pequena como essa, ela não vai ficar sem galardão, né? Então, o mínimo que a gente fizer, irmão, se for no Senhor, para o Senhor, haverá recompensa. É ao Senhor que nós servimos, né? Então, se aprove Ele nos retribuir nessa vida, glória a Deus. Se não, saiba que você, cedo ou não, tarde, vai ser recompensado, né? Porque aqui fala que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, ele me falou dizendo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Então, irmãos, aqui, né, esse versículo, né, quem são os chamados à ceia das bodas do Cordeiro? Um versículo que traz um pouco assim, eu tinha um pouco de dificuldade, né, de entender que os chamados era a igreja, né? Mas se vai ter uma ceia, né, que representa a ceia das bodas do Cordeiro, né, representa, de acordo com Isaías, também um banquete, né, um banquete, porque onde tem casamento, tem festa, tem comida, né? Jesus mesmo em seu corpo de ressurreição, quando ele apareceu para os discípulos, ele pediu, né, peixe aí para comer, né, acho que mel também. Então o corpo dele era de carne e osso, né? Só não tinha sangue, mas sangue não vai dar o reino, né? Carne e sangue, mas o Jesus, o corpo dele, ele pediu para comer, então vai ter comida, vai ter um banquete, né? E lá em Isaías, capítulo 25, vamos ler aqui uma porção de Isaías 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, que de acordo com o capítulo 24, versículo 23, fala assim: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Então, o Senhor vai reinar no monte Sião, né, que também representa a fortaleza espiritual dos redimidos, vencedores. E aí fala: ele dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa, né? Então, para ter festa necessita de comida e gente, né? Pessoas com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos, né? Vinhos velhos, bem clarificados. Irmãos, veja só, isso aqui no contexto, ele está falando aí no contexto da volta dele, vai dar uma festa, né? Vai dar uma festa, um banquete. Eu vou só citar versículos, depois vocês leem, né? Porque tem mais versículos aí em referências cruzadas. Salmos 36, 8, né? Falando do banquete de Deus. Salmos 63, 5. Mateus 8, 11. Mateus 26, 29. Esses dois de Mateus, vamos ler, né? Que eles vale a pena ler. Eu estou correndo aqui, irmãos, porque tem muita coisa e o tempo ele voa, né? Mas vamos ver aqui Mateus 8. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus 8, 11 fala assim, ó: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está vendo, irmãos? Esse reino dos céus é o período no milênio. Então, essa ceia das bodas do Cordeiro é o tempo do reino dos céus, né? No aspecto da manifestação. Hoje estamos no aspecto do reino, mas no aspecto da realidade, né? O aspecto da realidade. Hoje, para nós, Cristo ele é real em todos os seus aspectos, mas é no espírito, é na fé. Naquele tempo que o mundo vindouro, ainda antes da Nova Jerusalém, é o tempo da justiça e é o tempo do reino dos céus na manifestação.
nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, vamos nos sentar com eles, né? Muitos do Oriente e de Ocidente tomarão lugares à mesa, uma mesa vazia? Não, uma mesa com comida, uma festa, né? E aí, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora da onde? Para a festa da festa, né? Do casamento, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse assunto ele é bem mais amplo, né? Talvez no futuro a gente possa esmiuçar mais ainda, né? Sobre as trevas, né? Sobre o reino. Então, voltando aqui, assim, Mateus 26, 29. Mateus 26, versículo 29. Mateus 26, 29. Amém, Senhor Jesus. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Está vendo, irmãos? Na festa, no reino. Aí o Senhor vai beber de novo, vai comer, vai beber, vai se alegrar. Então, nós vamos comer, beber, nos alegrar, nos divertir com o Senhor, com o noivo, com os convidados. Quem são os convidados? Muitos falam que os chamados são um com a noiva, mas é um pouco difícil, né? Porque se tem um noivo e tem a noiva, tem que ter convidados, né? Tem que ter uma festa ali. Então, a noiva é a igreja, né? A igreja que se ataviou, a igreja que amou o Senhor, que teve comunhão íntima, é aquela que teve alegria, né? De servir o Senhor, é aquela que foi fiel, né? Ela é a igreja. Mas os convidados, aqui fala, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? Então me falou. Esses convidados são os restantes dos redimidos. Ceia das bodas do Cordeiro. Então, quem são esses restantes de redimidos que não compõem esse grupo aqui da igreja? Vamos ler aqui Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos 2, 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então, todos aqueles que não ouviram o Evangelho, seja porque morreram sendo bebês, morrendo sendo crianças, ou têm alguma deficiência mental, uma deficiência física, ou moraram em algum lugar que o Evangelho nunca chegou, algumas desse tipo de pessoas, irmãos, eles vão também passar por um julgamento, né? E aquelas que forem então aprovadas vão participar também do milênio, irmãos, como convidados, não como noiva, né? A noiva tem características, precisa amar o noivo, precisa ter comunhão, precisa conhecer, não tem jeito. É algo, por isso que a nossa vida humana é uma figura, né? Da realidade. E Cristo, Deus está falando para nós também em figuras humanas, né? Para que a gente possa entender um pouco. Então, eu entendo, irmãos, que esses são os bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia, né, das bodas que vai ser no milênio, né? Não é as bodas do Cordeiro que são chegadas, que aí vai estar só o noivo e a noiva, mas aqui já tem convidados na ceia das bodas dos Cordeiros. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Se não, irmãos, aonde que Deus vai colocar esse pessoal no mundo vindouro? Então, formando o quebra-cabeça, né? A gente pode encaixar esse grupo essas pessoas, né? Com essas características, Deus também vai ter uma porção para elas. Talvez elas não vão governar o mundo vindouro, né? Elas não vão reinar sobre nações, não vão reinar sobre estados, cidades, mas Deus tem uma porção especial. Elas vão se alegrar, vão participar do banquete, vão comer a mesma comida que a gente vai comer, né? Elas vão participar como convidados, né? Precisa haver convidados, pessoas ali. Amém. Vamos só ir lendo, irmãos, né, para tentar concluir o capítulo. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, e porém me disse, vê, não faças isso,
só conservo o teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui uma nota apenas, né? Queria falar, irmãos, que onde Jesus está, ali há testemunho e ali há espírito de profecia, né? Ali o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o espírito da palavra. A palavra tem um espírito e nós, como profeta, temos essa responsabilidade, essa dependência do Senhor de trazer o espírito da palavra, né? E esse espírito produz o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, né? A unidade do Senhor produz também, promove aí o espírito da profecia. Aqui, santos, temos a partir do versículo 11 até o final da Bíblia, nós temos veja só, 7 cenas finais do universo. São os últimos 7 eventos. 7 vis. O primeiro vi no versículo 11, vi o céu aberto. O segundo vi está no versículo 17, né? Onde temos o anúncio do juízo das nações e da grande ceia. O terceiro vi está no versículo 19, né, que fala sobre a grande ceia acontecendo mesmo, né, a ceia de Deus, que é a besta, né, os seus exércitos sendo destruídos e aprisionados. O quarto vi está que é a quarta cena, né, final, capítulo 20, versículo 1. A quinta cena está no capítulo 20, versículo 4, vi também tronos. A quarta, né, vi também descer do céu um anjo, né, que vai prender Satanás. A sexta cena está no versículo 11, vi também um grande trono branco. E a sétima cena, vi o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Talvez eu mais para frente, né, a gente possa explicar mais sobre esses 7 eventos finais. Mas no capítulo 19 nós temos três cenas, né? A primeira, a segunda e a terceira. 3 vi. A primeira, vi o céu aberto, né? Aberto. Aqui nós não vemos mais Cristo como cordeiro e sim como um guerreiro, né? Eu não vou poder, né, trabalhar com vocês os detalhes, mas seguiam, né? Quando ele vem aqui, os exércitos que há no céu, né? Montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, né? Que é a mesma vestidura do versículo 8, né? Com vestidura aí de noiva. Ela casou aí no civil e com a mesma roupa ela já vem com Cristo para limpar aqui o salão de festas que vai ser essa terra, onde as ceias da boda do Cordeiro vai ser comemorada. Os exércitos incluem os exércitos dos anjos e os exércitos de vencedores, né? Amém. E santos, amém. Vamos lá. Sair da sua boca uma espada afiada, né, que é a palavra, para ferir as nações. Ele vai ferir, não matar, ferir as nações, e ele mesmo as regerá. A palavra aqui no grego é apacentará, com vara de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei do Reis, Senhor dos Senhores. Segundo vi, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então, segundo a cena aqui, é o anúncio, né? Está sendo anunciado o juízo das nações e a grande ceia. Aqui é um contraste entre a ceia das bodas do Cordeiro. No aspecto positivo será no milênio, e no aspecto negativo temos a ceia de Deus antes do milênio, né? Essa ceia aqui é para que comais carnes de reis, né? Que não preservam, que não têm, que não representam a mente do Senhor, né? Carnes de reis, carnes de comandantes, né, que representam autoridades, carnes de poderosos, de cavalos, cavaleiros, de todos que livres, escravos, pequenos ou grandes. E aqui temos mais detalhes na batalha de Gog e Magog, em Ezequiel 39, se quiser tomar nota, versículo 4, e Ezequiel 39, versículo 17 ao 20. Lá tem os detalhes, tá, dessa batalha aí de Gog e Magog, né, na batalha do Armagedon. Aí temos o terceiro vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados, né, no Armagedon, para pelejarem contra aquele que estava montado e contra o seu exército.
Mas a besta foi aprisionada, então aqui temos já a cena acontecendo, né? A ceia acontecendo, a besta sendo aprisionada, e com ele o falso profeta, com sinais feitos diante dele, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, eles vão inaugurar o lago de fogo, eles vão inaugurar, irmãos. Tanto o anticristo como o falso profeta. Por enquanto, ninguém está lá, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Irmãos, a maior bomba nuclear é a palavra do Senhor, né, que vai ser liberada e que vai estar destruindo, né, todos os inimigos, né? Então hoje muito se fala de bomba nuclear, né? Já teve algumas aí que na Segunda Guerra, né, foi lançada e destruiu cidades. Mas o maior míssil nuclear, bomba nuclear, é essa daqui, né? Os restantes foram mortos, né, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém, santos? Então já 9 horas, né? Vamos parar aqui. Teria muita mais coisas, né, para falar desse assunto, mas já estou querendo também já concluir, né, esse estudo aí de Apocalipse, e na semana que vem já vamos entrar mais no capítulo 20, né? Capítulo 20, vamos estudar um pouco sobre o milênio, né, sobre a prisão de Satanás, o milênio, e tem muita coisa, né? Trono branco e depois, então, a Nova Jerusalém. Amém?